Estamos de volta com o seu estilo de vida e agora vamos falar sobre uma data comemorativa neste dia 26 de setembro. Hoje é o Dia Nacional do Surdo, uma data instituída, uma lei federal instituída em 2008. A surdez é uma condição que se diferencia em níveis e também em relação à perda auditiva, os graus de perda auditiva. Esse é o nosso assunto de hoje na entrevista do quadro. Fique por dentro que você confere a partir de agora. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a fonoaudióloga Vanessa Nobre, que já está aqui ao meu lado. Doutora Vanessa, muito bom dia, seja bem-vinda ao Estilo de Vida. Bom dia, obrigada pelo convite e bom dia a todos os telespectadores que estão em casa. Muito bem. Antes de falarmos sobre a surdez, eu gostaria que você falasse sobre o funcionamento do nosso sistema auditivo para que o pessoal ali de casa comece a entender o nosso assunto de hoje. Bom, o nosso sistema auditivo, que é a nossa orelha, está dividida em três partes: orelha externa, média e interna. A orelha externa, ela faz a seleção do que você vai escutar, passa pelo conduto auditivo e chega até a membrana timpânica. A membrana timpânica vai vibrar, vai mexer os três ossículos, que é a orelha média, e vai passar para a orelha interna. Na orelha interna, nós temos a nossa cóclea, que é em formato de um caracol. Nela está o nervo auditivo. Chegou na cóclea, pegou o nervo auditivo, aquela informação vai passar para o cérebro e lá no cérebro vai ser decodificada a informação e você vai responder a partir da fala o que a pessoa falou para você. Gente, dá para acreditar que tudo isso é feito assim, né? Rapidamente, afinal de contas, o tempo todo, nós que temos o nosso sistema auditivo perfeito em questão de saúde, a gente passa por esse processo o tempo todo, rapidamente. Bom, agora, doutora, sobre o assunto de hoje, né? Hoje é o Dia Nacional do Surdo e eu gostaria que você destacasse pra gente algumas das causas que podem levar à surdez. As pessoas podem, inclusive, já nascerem sem essa possibilidade de ouvir. Sim, exatamente. Existem duas causas de perda de surdez. No caso seria a adquirida, que é a pessoa que nasce normal e no decorrer da vida ela pode pegar alguma doença ou então, pelo estilo de vida dela, ela perder a audição aos poucos até ficar surda. Certo. E também tem a perda auditiva, em que a pessoa já nasce com a perda auditiva, onde a mãe não teve como fazer o pré-natal, ou então a mãe era viciada, drogas, álcool, e isso acabou passando para a criança já nasceu com alguma perda auditiva, essa deficiência. A questão da perda auditiva, aliás, da surdez, a partir do momento que se nasce, né? Ela pode ter alguma alteração genética ou é realmente consequência do estilo de vida da mãe enquanto o bebê estava no seu ventre, doutora? Pois é, dependendo da doença que a criança tiver, a perda auditiva pode ser um dos sintomas da perda da doença genética que ela possa já ter nascido. Muito bem, muito bem. E como é que é feito o diagnóstico nos diferentes casos? Se o bebê nasce, como é que isso pode ser verificado? E também no decorrer da vida, com que tipo de exame é feito para atestar se aquela pessoa tem algum nível de perda auditiva ou não? Bom, assim que a criança nasce, ela realiza o teste da orelhinha. Certo. O teste da orelhinha, o fonoaudiólogo vai até a maternidade, ele vai colocar o aparelho no ouvido da criança, onde a criança ela tem que estar dormindo e o aparelho vai dar se a criança tem ou não perda auditiva. Se a criança tiver perda auditiva, o fono vai marcar mais 6 meses, porque como a criança acabou de nascer, o ouvido dela ainda está em formação. Talvez ela não possa estar escutando, mas daqui a 6 meses ou até 1 ano, o ouvido dela possa se formar e ela pode começar a escutar normal. Agora, se for uma criança já maiorzinha, por exemplo, uns 4 anos, 5 anos, que ela possa falar muito alto em casa, assistir televisão no volume muito alto, que você já possa estar desconfiando se ela tem algum tipo de perda auditiva, você pode levar ela até um fonoaudiólogo, onde o fonoaudiólogo vai fazer 2 tipos de exame, dependendo do caso da criança. Muito bem. Que é a audiometria tonal, que ela vai escutar os apitos dentro da cabine e vai levantar a mão. E o outro aditivo que é o Bera. O Bera não precisa de nenhuma resposta da criança. A criança pode estar dormindo, que o fono vai fazer o exame e a própria máquina vai falar se ela escuta ou não.
E é importante salientar que os pais devem ficar atentos ao dia a dia dos seus filhos para ver, porque muitas das vezes a gente pode estar ali com a criança diariamente ouvindo, por exemplo, assistindo a televisão com volume muito alto e o pai achar que aquilo é normal, que a criança, enfim, não representa nenhuma coisa mais grave. Então o pai e a mãe devem ficar atentos realmente, não é isso, doutora? E em relação a outras doenças que podem levar à surdez, isso pode acontecer? Sim. Pode acontecer. Pode ter outras doenças que possam levar à surdez. Talvez a pessoa, por excesso de hormônio, pode dar calcificação nos ossículos que ficam na orelha média. Então, qualquer coisa que impeça que o som chegue até a orelha interna e até o cérebro, isso vai fazer com que a pessoa tenha surdez. Certo. Se houver a calcificação, essa pessoa tem que ir até o otorrino, para o otorrino fazer o diagnóstico e, se for possível, fazer uma microcirurgia. Além disso, a gente costuma ver na internet, a meningite é uma das doenças que geralmente está relacionado à surdez. Isso é comum, doutora? Isso, no caso seria meningite, sarampo, cachumba. Essas doenças não é elas em si que dá a perda auditiva, mas é pelo tratamento, por causa dos remédios, que são muitos antibióticos. E o remédio pode ser tão forte que ela vai afetar as células ciliadas. As células ciliadas, elas ficam na cóclea, na orelha interna. Atingindo as células ciliadas, não tem como a informação chegar no nervo auditivo e assim passar para o cérebro para a pessoa entender aquela informação. É mais uma coisa que você deve ficar atento caso você tenha algumas dessas doenças. E a surdez não tem cura, infelizmente. A partir do momento que a pessoa perde aquela porcentagem de audição, você tem uma perda auditiva, infelizmente você não tem como retroagir aquela situação. Mas diagnosticado que a pessoa tem alguma perda auditiva, há algum tratamento, de que forma ela pode se prevenir para que aquilo não se agrave ainda mais? Sim. Realmente, a perda auditiva não tem cura. Depois que a pessoa perdeu, ela perdeu. O que pode acontecer? Ela pode procurar um fonoaudiólogo que é especializado em aparelhos auditivos. O aparelho auditivo não vai curar a perda auditiva, ele vai apenas amplificar o som para que a pessoa possa escutar melhor. Certo. E essa escolha do aparelho, doutora, que tem que ser feito em conjunto com o médico. Não adianta você conhecer alguém que utiliza uma marca ou algum tipo e utilizar para você mesmo, sem passar por uma avaliação de um médico, na sua opinião? Isso mesmo, porque primeiro a pessoa tem que passar pelo fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo ele vai fazer a audiometria para saber quanto de perda auditiva que a pessoa tem. Certo. E é em cima do exame de audiometria que ele vai escolher o aparelho auditivo que vai ser necessário para aquele paciente. E além disso, é o fonoaudiólogo que vai fazer toda a programação do aparelho, em cima de cada frequência em que a pessoa necessita escutar. Muito bem. E no caso do fonoaudiólogo, assim como outros médicos, como o dentista e também o oftalmologista, o fonoaudiólogo é um profissional que qualquer pessoa que está assistindo aí em casa pode procurar de forma preventiva para verificar como é que está a saúde dos ouvidos? Sim. Aliás, ela deve procurar, principalmente se for criança, porque quanto mais cedo for feito o exame de audiometria, quanto mais cedo for feito o tratamento, assim será na vida adulta da criança. Porque a perda auditiva, ela afeta tanto o convívio da criança como na escola. Às vezes a nota dela pode estar baixa e não é por visão ou então por outra coisa. E nem talvez por desinteresse. Nem por desinteresse. É por causa da perda auditiva. E às vezes a criança tem perda auditiva, senta na parte de trás, não escuta o que o professor está falando. Não tem como ela ser um bom estudante na escola. Muito bem. Então, para a gente finalizar a nossa entrevista de hoje no quadro Fique por Dentro, estamos falando sobre o Dia Nacional do Surdo e também falando sobre a surdez de forma geral. Aqui em Manaus, pela sua experiência, as pessoas têm se preocupado mais com essa questão da saúde dos ouvidos? A gente vê muitos jovens com perda auditiva, uma coisa que até assusta, porque é realmente o estilo de vida da pessoa que está errado e precisa realmente de uma mudança. Realmente. Os jovens de hoje em dia, eles andam muito com aqueles fones de ouvido, com MP3, e isso é prejudicial à saúde auditiva, porque o fone de ouvido, além de ser pequeno,
ele fica bem dentro do conduto aditivo. Isso verdade. faz com que o som já fique alto. A pessoa coloca com um som mais alto ainda, isso vai acabar prejudicando. E a perda auditiva, ela é uma doença silenciosa. Você vai perdendo aos poucos. Não tem como você saber que você tem perda auditiva se você não for procurar o fonoaudiólogo para fazer o exame de audiometria. A perda auditiva, ela depende da frequência e da altura do som. Se você passa o dia todo naquele som e o som for alto, com certeza você vai ter perda auditiva. Muito bem. Conversei aqui com a fonoaudióloga Vanessa Nobre. Doutora Vanessa, muito bom dia para a senhora. Obrigada pela sua participação. Fica aberto aí o espaço para suas considerações finais. Reforça aí para o nosso telespectador, faça um pedido para que a gente se preocupe com a saúde dos ouvidos. Porque, gente, que coisa bacana a gente poder ouvir os sons da natureza, poder ouvir a fala de uma pessoa que a gente tanto gosta. E quando a gente perde, é que muitas vezes a gente vai dar valor e não é isso que a gente quer, viu? Isso, realmente. A saúde da audição é algo extremamente importante na vida do ser humano, porque a audição faz parte do seu convívio com na sociedade. Se você não consegue escutar bem, não tem como você estar em sociedade. E até mesmo as pessoas ao seu redor, para você se comunicar melhor, como ela falou, escutar o som da natureza, não existe nada melhor do que isso. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada e um bom dia. E para finalizar nossa entrevista, eu quero só destacar um pedido realmente que a gente faz para você, telespectador do Estilo de Vida. Como não seria bacana você aprender as Libras, que é a linguagem brasileira de sinais? Quem sabe aí você pode se dedicar a esse estudo e conseguir se comunicar cada vez mais com essas pessoas que, apesar de ter algum tipo de deficiência auditiva, merecem, e devem ser incluídos cada vez mais na nossa sociedade. Fica também um pedido para as autoridades, governo e prefeitura, para que desenvolvam e capacitem cada vez mais os seus trabalhadores, para que nos órgãos públicos, nos lugares de atendimento ao consumidor, qualquer pessoa possa ser atendida sem exclusão, independente da deficiência que ela tenha. Estilo de Vida vai agora para o intervalo. A gente ainda tem muito mais informações para você na manhã de hoje, inclusive com notícias da região norte. Você não perde por nos acompanhar na manhã desta quinta-feira. Até já!